Olá gente, tudo bem? Eu sou o Diego Souto, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos aprender a como criar alfas para utilizar em texturas no Nomad Sculpt. Nós também utilizaremos muito o Stamp Brush e suas configurações. Não se preocupe caso você não saiba configurar os brushes. Caso você queira já diretamente utilizar os alfas que serão criados nesse projeto, nesse vídeo, eu vou deixar eles de forma gratuita disponibilizados no Patreon, vocês não precisam pagar, é só acessar o link e baixá-los, fazer o download. Então vamos lá. Algo importante também de se falar é que durante esse vídeo eu estarei utilizando o Procreate para criar os brushes. Você pode utilizar qualquer outro software digital para criar os brushes, perdão, os alfas, mas caso você já queira ir direto à inserção dele, à importação dele pelo Nomad Sculpt, é só você adiantar um pouquinho o vídeo. Como sempre, antes de tudo, agradeço a todos os alunos e apoiadores, é graças a vocês que é possível trazer esse conteúdo grátis. Muito obrigado a todos vocês que estão se inscrevendo no canal, estamos na meta dos primeiros 500 inscritos. Muito obrigado por tudo. Então vamos lá. Eu vou criar um novo projeto. Vou vir aqui no Procreate, em galeria. Nas dimensões eu vou deixar 3000 por 3000 e vou criar um quadrado. Lembrando, tem que ser quadrado, ok? Para criarmos alfas, eles são quadrados. Vamos vir aqui no menu de camadas. Lembrando também, caso você não saiba utilizar o Procreate, tem um curso grátis, o primeiro módulo grátis de Procreate na Udemy. É só você ir lá ou vir aqui no link e eu disponibilizo também, Procreate grátis. Vamos lá, eu vou vir aqui em Background, vou vir em Black. Para o primeiro brush que eu vou estar criando vai ser um brush de textura. Eu vou estar utilizando esse pincel, que vai ser material. Já é nativo do próprio Procreate, vocês podem vir aqui, tem o Vintage em cima. Ou, caso você tenha algum de spray, você também pode estar utilizando. Mas eu vou utilizar esse. Deixei o meu pincel em branco. Agora eu vou criar aqui no meio. Dessa forma redonda. Pronto, vou deixar as bordas mais suaves. Deste modo. Assim, eu criei o meu primeiro alfa. Existem vários modos de criar alfas. Eu vou estar explicando mais de um já nesse momento. Antes de exportar, eu já vou ensinar para vocês outro modo. Vou desabilitar a visualização desse alfa, no caso. Vou vir para a camada de cima. Agora eu vou vir aqui em Add, Insert Photo. E agora eu vou adicionar outro brush, outro alpha. Vou criar outro alpha aqui. Digamos que você baixou uma imagem na internet e quer transformar essa imagem em um brush. Eu vou deixar assim. Agora eu vou vir com a minha borracha e vou fazer isso. Vou suavizar as bordas para deixar também redondo. Suavizar mais um pouquinho as bordas. Um pouquinho mais de cuidado, você pode deixar ele mais redondo. Vou recentralizar aqui, colocar um pouquinho mais para cá. Já está interessante. Lembrando que para criarmos um um alpha, desculpa gente, para criarmos um alpha, nós precisamos ter tudo preto e branco com escalas de cinza. Para me certificar que não possui nenhuma cor na minha imagem, eu vou vir aqui em Adjustments, vou vir em Saturação, Brilho, e vou vir especificamente em Saturação. Eu vim Hue, na Saturation Brightness. Vou me certificar de que não existe outra cor, deixando a saturação em 0. Isso é muito importante. Caso vocês queiram acentuar algumas partes que sejam muito, como eu diria, brancas ou mais pretas, é só você vir aqui em Curve, esse vai ser o padrão, e você altera. Eu quero deixar um pouco mais escuro, um pouco mais claro, a depender do objetivo que você tem em mente. Lembrando que o branco ele é utilizado para extrusão. Quanto mais branco tiver, mais ele vai ficar com extrusão aplicada. Aqui nós já criamos dois alfas, o primeiro e o segundo. Vou desabilitar esse terceiro também, o segundo, para criar um terceiro. Lembrando que o primeiro nós criamos com os próprios brushes do Procreate, são muito úteis para criar alfas. O segundo nós conseguimos com uma imagem da internet.
ela poderia ser colorida ou não. Se ela já fosse preto e branco, você não precisaria fazer esse passo do Hue, Saturation and Brightness, que seria a matiz, saturação e brilho, e nem vir em Curve. Pronto. Agora eu vou adicionar o terceiro modo de criarmos um brush, que na verdade é similar, é idêntico ao primeiro. Eu vou vir aqui eu vou pegar um brush de aerógrafo, esse daqui, e vou criar manchas, bolinhas, que servirão de não posso encostar, perceba que eu estou alterando a intensidade para eu ter esse efeito randômico. Isso é bastante interessante. O modo de se criar um brush de textura é utilizando esse brush. O modo de se criar um alpha. Às vezes eu troco as palavras, desculpa. Então vamos lá. Agora eu vou criar de um outro modo para mostrar para vocês inúmeros modos de se criar desculpa, gente, alfas. Vamos lá. Eu vou pegar agora um brush de caneta, um ink brush. Vamos ver onde eles estão aqui. Aqui temos Sparkle. Eu posso pegar, vamos ver, um brush de caneta. Eu tenho os meus favoritos aqui, é porque eu queria utilizar um que vocês já utilizam. Eu vou estar utilizando um ink brush. Você vindo aqui, ó, você pode alternar entre as bibliotecas, a clássica e a antiga, a sua personalizada. Eu vou vir aqui, ó, em inks, eu vou vir em... pode ser qualquer um, na verdade. Pronto, vou pegar esse daqui. Aumentar um pouco o tamanho dele e fazer isso. No Procreate, como nós fazemos os círculos e seguramos, ele já ajuda a deixar o círculo mais redondo. Mas se eu quiser um círculo perfeito, eu com um dedo na tela, eu faço isso. Agora eu vou vir aqui para centralizar ele. Pronto, tá ótimo. E o que é que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou criando um brush, só que as minhas bordas, elas não podem ser assim tão marcadas. Eu vou fazer o seguinte, vou duplicar aqui antes, para eu ter outro círculo interno, dessa forma. Ótimo. Vou unir essas duas com o movimento de pinça, e agora eu vou duplicar. Na de baixo, eu vou estar aplicando o Gaussian Blur. Na de baixo, na de cima, para fazer esse efeito, ó. Assim eu quebro um pouco das bordas. Vou duplicar. Duplicar, duplicar. Pronto, agora eu tenho esse efeito de luz. Com o movimento de pinça, eu junto todo mundo. Desculpa, gente, tô tossindo bastante. Pronto. Ó, nesse momento, eu já criei quantos alfas? 1, 2, 3, 4 alfas. Vou apagar a visualização desses outros. Nesse daqui, que é o primeiro de textura, eu vou vir em Share. Pode ser JPEG ou PNG, tanto faz. Vou vir em Files. Esse primeiro eu vou colocar como Skin Alpha. Lembrando que eu vou deixar eles também disponíveis para você no Patreon. Vou apagar a visualização desse. Vou vir nesse outro, vou colocar Snake Alpha. Snake 2 Alpha. Pode renomear como você quiser. Vou vir agora no terceiro. Esse Bubbles, vou colocar como Bubbles. Bubbles Alpha. Salvei. Agora falta o último. Esse vai ser um circle normal. Círculo, né? Circle Alpha. Pronto. Agora nós vamos aprender a como importar no Nomadsculpt. Lembrando que esse é um vídeo mais demorado porque eu estou explicando para vocês passo a passo como se faz. Não é um vídeo de dicas, é literalmente uma aula. Pronto, agora eu estou aqui no meu Nomadsculpt. Vou vir aqui em
Na verdade, vou selecionar o meu Stamp Brush. Dessa vez não vamos estar utilizando o Mask Brush. Você pode utilizar esses mesmos conceitos para os outros brushes também. Se eu quiser utilizar, modificar o alpha ou aplicar esses alphas que eu acabei criando utilizando o Mask Brush, um brush de máscara, você pode também. A lógica é a mesma. Eu vim aqui com o meu Stamp Brush selecionado, venho nessa parte, clico em Import from Files, porque eu salvei, né, nos arquivos, e vou importar todos os 4 brushes que eu acabei de criar. Pronto, eles já estão ativos. Eu vou selecionar o primeiro, que foi o de pele, se não me engano foi esse daqui. Ótimo. Aqui eu já adicionei uma primitiva, uma UV Sphere. Só que eu vou vir, antes disso, em resolução. Eu vou aumentar, deixar a resolução bem alta. Por que isso? Porque, assim como a última aula que nós vimos, que foi aula 1 de textura, a gente precisa de um brush, precisa de uma densidade alta na nossa malha, para que a gente tenha uma qualidade maior no nosso brush de stamp. Ele já está selecionado. Algo muito importante quando nós utilizamos os brushes de stamp é entender as configurações deles. Nós podemos utilizar as configurações padrão, o Lock Radius, o Lock Intensity. Aqui vocês já podem ver um pouco das configurações que eu deixei. No alpha, nós podemos mudar a escala. No caso, eu vou aumentar um pouquinho essa escala, ó, vou deixar ela um pouco maior. Se eu deixar uma escala pequena, quando eu clicar e arrastar, eu vou ter esse efeito destrutivo. Nós temos que trabalhar um pouquinho na escala. Isso vai variar do brush, vai variar do alpha que você está utilizando e da malha. Às vezes o pessoal tem muito problema com os brushes de stamp, justamente por isso, porque não trabalham direito a escala nem o fall off, mas a gente vai adentrar isso já, nesses pontos. Nós podemos rotacionar também, nesse tiling a gente consegue criar miniaturas deles, mas isso eu vou deixar para uma aula mais específica, porque são muitas configurações. Interessante você ter a noção aqui também do mid value, a gente pode aumentar ou diminuir a altura, olha só. Aqui tem em cima, a gente vê a prévia, nesse cantinho. A gente vê a prévia. Se eu deixar ele mais para baixo e aplicar, ele vai ficar assim. Se eu deixar ele mais para cima e aplicar, ele vai ficar assim. Dá para ver a diferença? Por mais sutil que seja, faz efeito. Vou desabilitar, vai fazer essa parte. Essa esfera, eu vou vir aqui em Smooth, só para deixar ela mais assim, ó, não triangulada. Eu gosto de ver tudo em Smooth. Voltando aqui nas configurações do nosso Stamp Brush, certifique que vocês estão com o Stamp Brush fazendo essas mudanças, ok? Nós já vimos aqui a parte do Lock Radius, que é o que eu estou utilizando. Não estou utilizando a tela, mas sim constante 3D. Vou vir aqui agora em Alpha, a gente já aplicou ele, eu já mostrei essas partes. Tem algo interessante, a gente pode utilizar também invertido. Em vez de ele criar para cima, ele cria para baixo. Quando a gente for aplicar nos outros brushes, vai ficar mais visível. Vou voltar aqui em Fall Off. Aqui a gente tem vários presets. Podemos colocar, por exemplo, esse, que vai deixar tudo muito mais agressivo dessa forma. Nós podemos estar utilizando... Lembrando que aqui a gente pode mudar a intensidade e mudar a força dele. Isso afeta diretamente como o brush ele vai se comportando. Até agora, vocês provavelmente só devem ter visto... Olha aqui, quando eu coloquei a intensidade baixa, a gente não teve esses polígonos tão juntos. Vou vir aqui, vou estar utilizando... Vocês podem testar vários. Esse daqui, Output 4. Deixa ele aqui. Olha só como ficou interessante. Vou desabilitar minha simetria. Poderia vir aqui também desabilitar a simetria. Vou desfazer. Já nesse modo, tal como está aqui agora, nesse momento, a gente já consegue criar uma textura interessante. Lembrando que a textura ela vai depender de vários fatores. Um deles é a resolução, a quantidade de polígonos que você possui. Vai depender do alfa e, sobretudo, das
modificações que você fizer no seu brush. Lembrando que cada brush a gente vai tentar buscar encontrar a melhor forma de configurar a textura. Lembre-se sempre de vir no Scale, Rotation, nem sempre Rotation, mas eu diria que os principais são Scale, Mid Value. Voltando aqui em Fall Off, a depender, claro, do que você estiver utilizando, esse daqui vai ser muito útil, mas depende se você quiser as bordas mais suaves ou não, depende do seu intuito. Algo interessante também é o Filter. Aqui embaixo nós temos, eu não sei se eu deveria falar isso agora, é uma configuração interessante, nós podemos mudar o raio do offset. Olha só o que acontece. Eu vou aplicar ele aqui. Eu vou colocar ele bem para cima para vocês verem como fica, olha. Já ficou mais suave. Agora eu vou colocar o offset mais para baixo. Então, a depender do projeto que você esteja fazendo, do resultado que você busque, você alterar esse menu aqui, o High Offset ou não, você pode encontrar diferentes funcionalidades. Achei que ficou muito bom do jeito que estava, mas eu não quero complicar nesse momento, quero deixar um pouquinho mais suave. Não se preocupe se você não está entendendo tudo, é realmente um assunto mais complexo, são muitas coisas para fazer. Eu estou fazendo esse vídeo como uma forma de aula, porque textura realmente são técnicas mais avançadas, porém eu estou tentando deixar esse vídeo o mais completo possível, como se fosse uma aula. Vamos lá, agora em Pressure, a gente tem aqui, a gente pode utilizar Use Global, configurações globais, Use Global Settings. Eu vou deixar essa parte desabilitada, ok? Aconselho vocês a observarem como está configurado o meu brush com esses alfas, caso vocês queiram atingir resultados similares. Então, vou voltar aqui para vocês observarem. Cuidado quando for mexer nesse mini menu, no Depth Filter. Pronto, Fall Off. A gente tem outras configurações aqui, mas eu vou deixar essa. Essa daqui é a Output for. Pronto, acho que já deu para vocês verem, analisarem direitinho. A gente, até esse momento, só trabalhou com um único alfa. Vamos trabalhar agora com outros alfas. Nós importamos esse daqui também, que foi interessante. Olha só, quando a gente aplica ele, aí o que acontece? Nesse outro aqui, alfa de escamas, olha como ficou. A gente tem que entender, por isso que eu quis ser bem didático no início. Porque uma vez que você entende que está com o seu brush de stamp selecionado e que você precisa fazer alterações no stroke, no alpha, no fall off, no filter, você já automaticamente consegue resultados interessantes. Considerando também que a minha malha, ela já está com... Eu coloquei o remesh em 500, só para deixar mais visível, mais clean para vocês. Eu vou colocar aqui a força, ó. Vou deixar assim a força e vou fazer isso. Já consegui outro resultado. Digamos que eu deixe a força maior ainda. Consegui outro resultado. Deixar o brush menor. Consegui outro resultado. Vindo aqui em Smooth geral, a gente consegue fazer isso, ó. Já melhorou um pouco, ficou interessante. Agora, vocês já entendem, já conseguem brincar com as configurações. Vindo aqui no Stroke, vocês podem, vamos dizer, no Stroke não tem muito a utilizar neste momento. Com a intensidade, quando você clica e arrasta, olha só o que ele faz. Interessante. Vamos vir aqui novamente em Alpha. A gente pode trabalhar com o Scale, deixar ele assim. A rotação também dá para trabalhar. Nesse caso, eu diria que o mais importante, de fato, seria o Mid Value. Eu vou deixar assim. Vamos ver como fica. Ficou ativo, na verdade, o meu brush, o Lock Intensor, né? Eu vou deixar o Lock normal. Cada configuração, ela é mais apropriada para uma determinada configuração, né? A gente vai unindo as configurações e vendo aquilo que se adequa melhor. Olha essa daqui que interessante. Se eu aplicar um Smooth, como ela ficaria? Vamos ver. Vou voltar aqui. Agora eu vou vir em Fall Off. A gente pode ver outros. Digamos, vamos testar esse daqui.
esse daqui que é diferente. Como ficaria? Cada um deles vai alterar drasticamente como o brush se comporta. Por isso que é muito importante vocês testarem. Isso aqui ficou assim. Lembrando que a gente pode vir aqui no alpha. E lembra que eu falei, ó, inverter os pixels. Em vez de ele ficar para fora, tal como esse aqui e os outros, ele vai ficar para dentro agora. Se não estiver dando para visualizar bem agora, vocês vão entender. Vai ficar bem mais visível já já. Aqui agora nós podemos vir em Filter. A gente pode adicionar também o Dynamic Topology. Lembrando que já tem um vídeo aqui falando sobre topologia. Interessante. Vamos agora adicionar, trocar para o outro alpha que nós criamos. Nós criamos 4, se eu não me engano, não foi? Vamos adicionar esse agora. Ou foram 3. Deixa eu só voltar aqui, que eu já tô de madrugada, a mente já tá cansada. A gente criou esse aqui também. Foi como Circle, mas eu não tô vendo ele aqui. Cadê ele? Acho que eu não importei ele, mas tudo bem. Eu vou pegar esse daqui, vou colocar esse tamanho, clico, seguro, arrasto. Agora eu tenho essa forma. Novamente, brincando, a gente pode colocar com a forma invertida, olha só. Alterando o mid value, podemos criar formas distintas. Nesse caso aqui, vocês vão brincar novamente com a escala, com a rotação, com o fall-off. Vocês vão encontrar aquilo que melhor adeque ao que você está buscando, pretendendo. Você já entendeu a lógica. Eu só vou ver aqui aquele outro que é bem interessante, que eu queria deixar aqui para vocês. Vou vir Import, Files, era o Circle Alpha. Não era o Circle Alpha, era o Bubbles Alpha, né? Pronto, importei ele já está aqui selecionado. Agora eu vou aplicar ele. Olha que interessante, ele já está com um mid value que eu não gostei muito, então vou fazer o seguinte. Vou vir aqui em Stroke, Alpha, vou mudar aqui a escala dele, vou deixar assim. O mid value eu vou deixar assim, vamos ver como ficou. Ficou interessante. Isso aqui é uma textura muito legal por conta dos movimentos randômicos, né? Das bolinhas randômicas. A gente criou tamanhos e intensidades diferentes com o brush, o airbrush no Procreate. Foi bem legal. Vou vir aqui, nesse caso, vou estar colocando esse para as bordas ficarem mais suaves. Olha só, ficou legal. Pronto. No filter, não vou alterar nada. Perfeito, eu gostei dessa configuração dele. Lembrando que, se você quiser salvar qualquer configuração do seu brush, você pode vir aqui, ó, Clone. Eu vou colocar Stamp Bubbles, digamos que eu queira utilizar esse Stamp para texturas de Bubble. Pronto. E tem que salvar, né? Senão quando você reiniciar, ele vai estar aqui, mas não vai estar salvo. Salvei. Nesse daqui, que é o original, eu posso resetar as configurações padrão dele. Vou vir aqui, deletar essa esfera, adicionar uma outra UV Sphere, vim no nosso Voxel, vou deixar alta, 500, aplicar o Smooth, porque eu acho mais bonitinho. Pronto. Agora eu vou aplicar o meu Stamp de Bubbles. Vou fazer aqui, ó, a minha simetria ela tá ativada. Então, eu vou fazer isso. Vou fazer várias texturas. Eu poderia criar um bubble menor, com bolinhas menores, depois bolinhas maiores. Nesse momento, eu vou desabilitar a minha simetria. E aqui eu posso criar uma esfera com inúmeras texturas, com uma textura bastante interessante. Bom, gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas se o vídeo ficou muito grande. Na verdade,
É bem difícil fazer vídeos assim tão longos. Eu gosto sempre de trabalhar com aulas em tempo real, para as pessoas de fato aprenderem. Eu, por exemplo, só aprendo quando eu vejo aulas em tempo real, quando eu fico passando tempo, horas, na verdade, lendo o manual, para trazer conteúdos para vocês. Dá muito trabalho fazer isso. Se vocês puderem se inscrever e comentar, isso ajuda demais. Lembrando que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo, que eu sempre respondo a todos. Na Udemy tem vários cursos também, super acessíveis, muito baratos. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês, principalmente a vocês que estão chegando até o final. Vocês estão de parabéns, realmente mostra que você tem interesse em aprender. Fico muito feliz. Mais uma vez, agradeço a todos vocês que estão se inscrevendo, comentando, aos alunos, apoiadores. Muito obrigado por tudo. Mais uma vez, meus parabéns. Até as próximas aulas. Tchau, tchau.